Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secrets. Vamos lá para a nossa primeira leitura de sexta-feira, em que a gente vê quais foram os pensamentos e sentimentos dessa pessoinha aí em relação a você nas últimas 24 horas, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui. No grupo 1, a gente tem o quartzo rosa, no 2 a gente tem a ônix, mas vou colocar bichinhos também. Quem quiser esperar, fica aí. No grupo 1 com quartzo rosa, a gente tem o cisne. E no grupo 2 com a ônix, a gente tem o cavalo. Cavalinho cacheado, né? Escolham aí de acordo com a intuição de vocês. Uma vez que vocês escolherem, só lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau. Olá, pessoal do grupo 1, vocês escolheram um cisne com quartzo rosa. Vamos lá ver então o que essa pessoa pensou e sentiu em relação a você, tem pensado e sentido, né? Em relação a você nas últimas 24 horas, tá? Eu vou colocar como cartinha principal esse oráculozinho aqui, tá? Redondo. Faz um tempinho que eu não uso, resolvi usar agora, tá? Vamos lá. O que essa pessoa tem pensado em relação a você nas últimas 24 horas, os pensamentos dela, né? E os sentimentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 24 horas. Ok, vamos lá. Os pensamentos, a gente tem essa cartinha aqui, que é como se fosse o ventre, né? E nos sentimentos, a gente tem o oceano, tá? Tá bom. Aqui, gente, vamos lá, começar, tá? Começando com os pensamentos, essa pessoa vê em você, os pensamentos dela nas últimas 24 horas mostram que essa pessoa pensa em você como alguém seguro, né? Alguém que passa segurança, conforto, paz, dá uma sensação boa para essa pessoa, tá? De alguma maneira é como se ela se sentisse bem na sua companhia, com você, né? Isso pode ser bom ou ruim, depende aqui. Pode ser que essa pessoa acabe, para alguns, pode ser o lado ruim seria ela entrar na zona de conforto em relação a você por causa disso. Mas o lado bom é que a gente gosta, né, do que faz a gente se sentir bem e seguro, confortável, né? Vamos ver. Vamos clarificar os pensamentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 24 horas. Vamos clarificar. 7 de ouros, 8 de copas, Rei de espadas, eremita, mais um, 7 de paus. Deixa eu colocar logo aqui a outra fileira. Julgamento, 2 de copas, 5 de ouros. Esse grupinho aqui tá a cara de quem tá distante, né, gente? Rainha de espadas, Cavaleiro de espadas. Ou pelo menos ultimamente vocês estão distantes. A sensação que tá dando é essa aqui, sabe? Com essas cartas que eu tô vendo aqui. É como se essa pessoa estivesse esperando, né? Por alguma coisa, por algum acontecimento aí entre vocês, mas é como se a sensação que tá me dando aqui é como se essa pessoa estivesse perdendo as esperanças, sabe? Vocês podem ter se afastado, dado um gelo ou ido embora. Eu vejo aqui que essa pessoa acredita que vocês estão com raiva dela, né? Que você tá com raiva dela, que você tá na defensiva, que você provavelmente tá distante dela por opção, porque você quer, tá? Você tá preferindo ficar aí na sua, pensando, refletindo, né? E não tá, provavelmente não quer nenhum tipo de interação com essa pessoa. Essa pessoa tá se sentindo aqui deixada de lado, né? Ela tá se sentindo assim, ó, que nesse 5 de ouros, uma pessoa que foi trancada pro lado de fora, né? E assim, como se ela não tivesse, mais uma vez, o acesso a você. E isso tá fazendo ela se sentir mal, uma pessoa que tá sentindo a sua ausência, tá se sentindo ali meio como se você estivesse dando um gelo, né? E aqui, ela acredita
que por esse motivo você tá dando um gelo, ou ter afastado, ter bloqueado, seja o que for, é porque provavelmente vocês aí estão com raiva, né? O Cavaleiro de Espadas pode falar sobre isso, sobre raiva, sobre insatisfação, né? Impulsividade também. Mas com esse 7 de paus é como se vocês estivessem se protegendo de alguma coisa. Vocês estão focados aí dentro de si, né? Focados no que está acontecendo dentro de você e está se protegendo do que é externo. E muito provavelmente aqui em relação a essa pessoa, né? Você considera que essa pessoa aqui não pertence a esse seu mundo interno e que você precisa desse tempo para você, para parar, para refletir, para pensar. Você pode ter tomado essa decisão impulsivamente para alguns de vocês, outros por causa da chateação, da raiva, outros porque chegou o momento, sabe? Ó, você precisava aqui pensar, refletir, precisava estar no seu cantinho para isso, né? Se proteger, se reequilibrar, meditar para quem gosta, tá? E eu acredito que essa pessoa entende, acredita que é por esse motivo, né, que você tá deixando ela de lado. Você tá dando um gelo porque você tá cuidando aí da sua própria cabeça, dos seus próprios sentimentos. E aqui, eu sinto que se essa pessoa, ela estava ainda meio que alimentando algum tipo de esperança, eu sinto que ultimamente, né, nas últimas 24 horas, essa pessoa provavelmente está, como eu falei, perdendo as esperanças. E pode estar decidindo parar de esperar, sabe? Parar de ficar ali segurando se agarrando a uma coisa que provavelmente ela não vê mais como dar certo, né? Então, assim, a pessoa que ela via tudo aqui de bom, né? Aqui esse conforto, essa sensação boa, eu sinto que ela acabou de perder tudo isso, né? Então, ela pode estar entendendo que aqui é como se eu entendo que essa carta, que essa sensação de conforto, de que você faz bem e tal, pode ser até uma maneira dela estar assim invertida, né? No sentido aqui que agora ela não mais tem esse aqui, ela não tem mais esse acesso a você. E talvez aqui essa cartinha esteja até representando você, né? Você está se isolando e se mantendo num lugar seguro, longe do acesso dessa pessoa, sabe? Agora, todo esse carinho, conforto e cuidado que você tinha com ela, você está tendo consigo mesmo. Então, eu sinto aqui que talvez fosse por isso que essa pessoa estava se agarrando, tentando segurar aqui essa energia, essa situação de vocês. Mas eu sinto que ela está considerando de fato desistir, né? Porque é como se ela não estivesse vendo como as coisas se ajeitarem. Talvez vocês tenham deixado claro que vocês não querem. Até então ela estava esperando, mas agora parece que é como se ela tivesse, talvez esteja na hora. Eu sinto que os pensamentos dela são nesse sentido. Esteja na hora de eu desistir e deixar pra lá, tá? Deixar essa conexão para trás, porque parece que não vai ter jeito. Essa pessoa talvez está aqui com essa carta se isolando, se mantendo distante de mim, se protegendo de mim, né? Querendo distância de mim. Então talvez seja o melhor que eu posso fazer agora é isso, tá? E aqui, né, claramente a pessoa acabou perdendo, parece estar perdendo algo muito bacana, né? O que ela pensa aqui dessa a conexão de vocês, da situação de vocês, o que você oferecia para ela, né? Você não encontra isso todo dia, mas como eu falei, tinha um lado ruim. Pode ser que essa pessoa tenha se acomodado em algum momento, né? Ok, vamos para os sentimentos. Nos sentimentos aqui a gente tem o oceano. Essa carta para mim normalmente fala de sentimentos profundos, né? Mas que tem muito mais além do que se vê, né? Além da superfície, tá? E não, vamos primeiro botar as cartas aqui pra gente entender melhor. Sentimentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 24 horas, por você, né? Sentimentos dessa pessoa aqui por você em relação a você nas últimas 24 horas. Vamos lá? Página de espadas. 2 de espadas. 9 de copas.
Ás de ouros. Mundo. Rei de copas. Peraí, a carta quase cai. Rei de copas. Rainha de paus. Seis de espadas. Nove de paus. Rei de espadas. Ó, aqui, gente, sabe o que é que eu vejo? Uma pessoa que ela tem sentimentos por você de fato, mais do que ela admite, tá? E eu acredito que é isso que essa carta do oceano tá representando aqui. Uma pessoa que demonstra um certo nível de sentimentos, ou ela até admite para ela mesma um certo nível de sentimento por você, mas tem muito mais do que isso, né? Além da superfície, tá? Tem muito mais, são sentimentos mais profundos, mais importantes do que o que ela está disposta a admitir, até para ela mesma, né? E eu sinto que essa pessoa aqui, os últimos sentimentos dela aqui, né, nas últimas 24 horas em relação a você, foi uma dúvida, né, em relação a você, no sentido, eu sinto muito em relação aonde você tá, o que você quer, o que você sente, sabe? Eu sinto que essa pessoa tá se sentindo um pouco confusa, um pouco perdida, como eu falei para vocês sobre essa questão de esperar, sabe ou não, essa coisa de você estar se afastando, se protegendo, querendo ficar distante dela. Essa pessoa pode até ter sentido vontade de falar, de conversar aqui com você, sabe? De expressar os sentimentos dela. Eu sinto que ela, aqui com essas cartas, teve uma vontade de falar sobre isso, tá? Aqui, mas eu sinto que essa pessoa pode ser um pouco orgulhosa, tá, gente? A sensação que eu tô tendo é essa. Ou ela é orgulhosa, ou ela é o tipo de pessoa que não sabe lidar com sentimentos profundos, importantes, tá? E aí, quando ela sente algo desse tipo, ela prefere colocar para escanteio, né? E aqui eu sinto que tem uma dúvida aqui em relação a você. Essa pessoa estava dividida, que tá bem claro, entre. Eu sinto que um lado dela que quer de fato conseguir deixar para lá e seguir adiante, tá? Deixar essa conexão de vocês para trás e seguir adiante, principalmente por causa do que eu tava falando aqui para vocês, o fato dela estar se sentindo deixada de lado, esquecida, deixado para trás, sentir que você tá se protegendo, se afastando, tá com raiva dela. Então tem sentimentos, um lado dela quer isso, né? O lado, principalmente o lado mais egoísta, o lado mais assim, tipo, tô focada em mim, né? Eu tenho que fazer aqui focar, sabe? Tipo, o lado mais orgulhoso também. Sinto que isso. E tem um outro lado que não quer desistir, né? Aqui que não quer desistir, que quer uma nova chance, ou que quer uma chance com você. Adapte a sua situação, tá, gente? Isso aqui a gente pode estar falando de uma paquera, né? Que de repente você decidiu que não quer mais, tipo, a pessoa fez alguma coisa, ou algo aconteceu que você não quer mais, e essa pessoa aqui tá decidindo se desiste dessa paquera ou não, entendeu? Então, adapte aí. E aqui o outro lado dela tá na dúvida sobre persistir e insistir, né? Então, assim, nos sentimentos dessa pessoa, um lado querendo esquecer, deixar pra lá, e o outro querendo persistir e insistir. Mas eu sinto que aqui, ó, e a gente tem um lado dela aqui, um lado mais, que gosta, mais romântico, querendo se comunicar, e um lado mais racional, querendo colocar um ponto final e seguir em frente, tá? Então eu sinto que essa pessoa aqui, os últimos pensamentos e sentimentos dela parece um pouco confuso nesse sentido sobre o que fazer, tá? Eu sinto que ela parece estar pendendo para decidir a esquecer, deixar para trás, que é melhor assim, ou então porque ela não sabe lidar, ou por orgulho, mas tem aqui ainda tem um sentimento, né, um lado dela que ainda quer persistir, insistir. Então eu não acho que ela tenha tomado de fato uma decisão definitiva aqui, mas que se ela não estava considerando deixar para trás e tal, ela
tá? Já tá pensando aqui que, tipo, talvez seja melhor mesmo, que não vai ter jeito, talvez é melhor deixar pra trás e seguir em frente. Ela pode, inclusive, estar querendo, mas não consegue fazer isso ainda. Mas aqui eu vejo uma pessoa que tá querendo, sabe, tipo, ok, tipo, como que eu digo? Querendo aceitar que não tem jeito e para conseguir seguir adiante, sabe? Mas tem sentimento aqui, né? Mais do que parece até. Ó, aqui o Cisne fala de elegância, pureza, paz. Ah, os presentes do amor e da beleza. Eu acredito que essa pessoa gosta muito de você, mas ao mesmo tempo eu sinto que essa história pode estar tirando, como fala aqui, de paz, tirando a paz dessa pessoa, sabe? E talvez essa vontade dela de deixar para trás, né, estar considerando isso tem a ver com ir em busca dessa paz, né? Talvez assim não tá mais fazendo sentido pelo que tá acontecendo, ou pela forma como você tá tratando essa pessoa, ou enfim, falta de comunicação, falta de acesso, ou você já tá realmente decidida, decidida, e ela tá pensando, talvez esteja na hora de eu seguir em frente, tá? Então, essas aqui são os pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 24 horas. Vamos de signos e letras. Se não ressoou com você, dá uma olhadinha lá na opção número 2, tá? Vamos lá, signos. Combine com a espiritualidade, quais os signos e letras que vocês querem ver aqui para confirmar que essa leitura é para você e sobre quem você está pensando, tá? Áries, Capricórnio, Gêmeos, Peixes, Libra, Sagitário, Virgem e Câncer. Letrinhas de confirmação aqui para vocês. Grupo 1, W, D, B, T, O, H, E, U, E, S, mais duas, N, e a última, vieram duas, Z e K, tá? Então é isso que eu vejo aqui para vocês desse grupo número 1. Se não ressoou, olha no grupo 2. Se ressoou, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram o cavalinho e a Ônix, tá? Vou colocar aqui no cantinho, vamos lá, vou colocar, gente, duas cartas desse oráculo aqui, uma para cada aspecto, né? Uma para pensamento, outra para sentimento, vai ser a cartinha principal e depois a gente clarifica com o tarô, tá bom? Então vamos lá. Os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 24 horas, tá? Os pensamentos dela em relação a você e os sentimentos dela em relação a você nas últimas 24 horas. Vamos ver. Os pensamentos, a gente tem essa cartinha Gnosis e sentimentos, The King. Ok. Vamos começar aqui com os pensamentos, tá? Como se essa pessoa soubesse, sabe, de alguma coisa, assim, tipo, eu sinto que pode ter uma intuição envolvida aqui, mas também um saber. Simplesmente sabe de alguma coisa, talvez sem explicações. Vamos entender melhor aqui, tá? Os pensamentos dessa pessoa em relação a você nas últimas 24 horas. 8 de espadas. 2 de ouros. Mundo. 3 de espadas. As de espadas. O carro. Essa pessoa aqui, gente, parece alguém que tá se segurando bastante, né? Para não agir, ou pelo menos nas últimas 24 horas ela estava
pensando aqui que era necessário, tentando se segurar para não tomar uma atitude em relação a você, tá? Para ela não mandar uma mensagem, não ligar, não entrar em contato, pelo menos nas últimas 24 horas, ela tava aqui, né? Tipo, ok, querendo muito, tá? O carro sempre fala muito sobre movimentação, sobre foco, determinação, mas com 8 de espadas, uma pessoa se contendo, se segurando para não agir dessa maneira, né? E com 2 de ouros, eu sinto que ela ficou ali meio que oscilando, sabe? Entre vir ali até você, tomar uma atitude, mandar uma mensagem, ligar, passar na sua casa, seja o que for, e ficar quietinha na dela. Então eu sinto que ela ficou oscilando entre uma coisa e outra, sabe? Talvez ao longo do dia, né, ao longo dessas 24 horas, em um momento ela pensou que ia fazer, no outro, não, é melhor não, tá? Aqui. Engraçado que parece que essa pessoa tá triste. Aqui, ó, o 3 de espadas, né? Alguma coisa pode estar chateando essa pessoa em relação a você, alguma decisão que foi tomada, né? Pode ter sido difícil para ela tomar, ou você tomou uma decisão que fez com que ela ficasse triste ou chateada, ou uma dúvida, uma decisão que precisa ser tomada. Eu sinto que essa pessoa aqui, ó, ainda tá sentindo um peso, sabe, em relação a isso. Os pensamentos dela ainda estão meio tristinhos em relação a isso, né? E assim, é como se essa pessoa, gente, tivesse nessas últimas 24 horas tentando encontrar motivos, tá? Que para explicar essa conexão dela com você, ou essa vontade dela de vir até você, essa pessoa buscando como se fosse uma clareza maior dentro dela, sabe? Nos próprios sentimentos, nos próprios pensamentos. Entender o porquê ela se sente tão puxada, assim, atraída a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa em relação a você, sabe? Eu sinto que tem aqui uma conexão, né, intuitiva entre você e essa pessoa, algo que é além da compreensão, além do que faz sentido, e é como se essa pessoa buscasse uma explicação, tivesse nas últimas 24 horas estado buscando um significado para isso, sabe? Aqui a gente tem o 6 de ouros com o mundo, né? Então pode ser, gente, que essa decisão aqui que foi tomada ou precisa ser tomada, tenha sido por você ou pela pessoa, tenha a ver com encerrar um capítulo nessa história de vocês, um capítulo em que existe algum tipo de desigualdade, diferença, falta de reciprocidade, alguém dá mais, outro dá menos, ou então diferenças de uma forma geral de personalidade ou de objetivos. Então é como se houvesse um desequilíbrio aqui e essa decisão pode ter sido tomada, ou está sendo tomada, ou foi já, enfim, para encerrar isso aqui, sabe? Esse período de desigualdade, digamos, ou de desequilíbrio, entende? Então, digamos o seguinte, deixa eu tentar explicar melhor. Se você, por exemplo, resolveu tomar uma decisão que, ó, não quero mais, vamos, sei lá, vamos ser só amigo porque a gente quer coisas diferentes. Um exemplo, tá? Então, isso é uma decisão aqui que magoou, né? Deixa essa pessoa triste, insatisfeita. Mas ela pode até compreender, mas ela sente uma vontade, né? Quase que incontrolável, eu acredito aqui, de se aproximar de você, mesmo você tendo pedido para vocês se afastarem, por exemplo. E aí ela ficou tentando entender o porquê disso. Por que que eu quero tanto ainda, né? Me aproximar. Por que que eu sinto isso? Por que eu penso essas coisas, tá? Então é como se fosse um saber inato que essa pessoa tem dessa conexão, dessa vontade, né? De se aproximar de você. É como se
o inconsciente dela soubesse alguma coisa que ela não sabe sobre vocês. Então eu sinto que essa pessoa ficou buscando, na verdade, aqui entender melhor até a ela mesma, sabe? E aí adaptem a situação de vocês, tá, gente? Esse exemplo que eu dei, ok? Interessante. Então eu sinto que essa pessoa ficou aqui meio que nessa reflexão interna, né, de se segurar, querer vir, mas não dever ou não poder, e tentando entender por que que ela sente esse ímpeto tão forte de vir até você, por que que ela é tão interessada ou fascinada por você. Eu sinto que ela estava buscando explicações lógicas pro que talvez nem tem, né? Explicações lógicas. Às vezes as coisas só são. Mas eu sinto que nas últimas 24 horas ela ficou refletindo sobre isso, tá? E aqui uma reflexão interna aí. Tipo, interna não, pessoal, assim, sobre ela mesma, sentimentos, pensamentos, etc. Ok. E o que essa pessoa sente por você, né? Os sentimentos dessa pessoa por você nas últimas 24 horas, tá? 7 de paus. 4 de espadas. 3 de espadas. Uma pessoa que tá magoada, chateada, né? Como eu falei. Alguma decisão que foi tomada, precisa ser tomada, vai ser tomada por você ou por ela, seja o que for, né? Causando esse sentimento aqui de tristeza. E essa pessoa tentando se curar, tentando se desvencilhar desse sentimento, né? Aqui tentando entender por que que ela se sente assim em primeiro lugar, tá? Engraçado. Rei de copas, ó, essa pessoa tenta, gente, engraçado, com todas as forças se proteger dos sentimentos que você causa nela, né? Olha só, os amantes, o mago. Essa pessoa tenta se proteger, ou é como se fosse não deixar se deixar afetar pelos sentimentos que você causa nessa pessoa, que são sentimentos que não têm explicação. E ela fica buscando explicação para esse sentimento, entendeu? E tentando se proteger, se defender desse sentimento que ela tem por você. Que engraçado. Ó, aqui, ela fica tentando, né, não permitir que esses sentimentos afetem ela, sabe? Na defensiva em relação a esses sentimentos. E a gente tem aqui essa pessoa tentando se curar, tentando adormecer até esse sentimento que ela tem por você, ou então tentando não permitir que ele tome uma proporção maior, ou que ele se fortaleça, sabe? Eu sinto que essa pessoa está tentando, assim, deixar esse sentimento de tristeza para trás, tentando ultrapassar isso aqui. E eu sinto como se fosse, em termos de sentimento, eu tô querendo dizer, essa pessoa tem muito sentimento romântico por você. Tem uma mágoa, uma tristeza aqui por causa da situação que eu falei. E ela tenta lutar contra esses sentimentos aqui, tentando, tipo, esquecer. Ah, não tô triste, eu não sinto isso por essa pessoa, eu não vou ficar pensando nisso. O certo é encerrar essa história, o certo é eu não alimentar esse sentimento. Eu sinto que para alguns de vocês essa pessoa pode ser comprometida com alguém, ou você é comprometido ou comprometida com a outra pessoa, e esse pode ser um dos motivos, tá? Então, assim, se essa pessoa é a pessoa que é comprometida com alguém, ela, tipo, eu tenho que focar aqui, sabe, o meu amor, o meu sentimento romântico tem que ser para essa pessoa com quem eu tô. Ou então a pessoa tentando se convencer essa pessoa aí que eu tô pensando, você no caso, tem alguém, então eu não posso ficar alimentando esse sentimento que eu tenho por ela, certo é deixar para trás, é encerrar essa história, tá? Então, tem um sentimento sólido, é engraçado isso aqui, porque o rei, para mim, sempre dá uma sensação de seriedade, de solidez, de alguém que leva você a sério, né? E assim, é como se esse sentimento já existisse lá, mas
Como que eu explico? Ele nunca foi reconhecido, sabe? Por essa pessoa. É como se essa pessoa nunca quis de fato sentir isso. Ela nunca quis de fato reconhecer que sente isso por você. E aí é como se ela aqui nessas últimas 24 horas estivesse tentando racionalizar toda essa história, todo esse sentimento, para ver se faz sentido e ela encontrou uma maneira de deixar, de justificar para si mesma que isso é bobagem ou que ela tem que deixar isso para trás, tá? Então tem alguém aqui que nega os sentimentos românticos que ela tem por você, que nega o tamanho dessa conexão que ela sente por você, o tamanho dos sentimentos que ela sente por você. Essa pessoa aqui nega tudo, sabe? Tipo, demais. E principalmente agora, seja lá o que for que aconteceu, é como se ela estivesse se esforçando para que esse sentimento, essa conexão adormeça, né? Se não vai embora, que pelo menos ele adormeça, sabe? Pare de ser tão óbvio e machucar tanto, né? A gente tem uma pessoa aqui buscando explicação onde não tem, eu acredito, sabe? A minha sensação é essa, tem coisas que não têm explicação lógica. Então, é isso aqui, né? Ó, liberdade, né? Liderança, intuição, mostre-me a sua maneira ousada e graciosa de ser. Acho que é muito. Essa pessoa tá tentando. Eu sinto que ela tá tentando adormecer esse sentimento para não se sentir mais tão triste, né? O Três de espadas tá em ambas as. Tanto nos pensamentos quanto no sentimento. Então a gente conclui que essa pessoa de fato está sofrendo alguma coisa relacionada a você. E eu sinto que ela tá tentando se livrar desse sentimento. Então, talvez ela esteja buscando uma forma racional de fazer isso. É o que tá parecendo, né? Interessante. Vamos lá. Signos e letras de confirmação. Se não ressoar com você, dá uma olhadinha no grupo 1. Combine com a sua espiritualidade. Signos de confirmação. Temos touro, aquário, escorpião, áries, capricórnio, libra, leão, gêmeos. Letras de confirmação. A, V, I, C, L, Y, M, N, K e a última O, tá? Então, é isso que eu vejo aqui para vocês, do grupo número 2. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 1. Se ressoou, se você gostou, deixa um like, se inscreve no meu canal, comenta aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!